Tudo bem? Aê, querido. Mas temos olhado para a nossa família como imperfeitas, mas com um Deus gracioso, perfeito, que derrama sobre nós a tua graça. E pensando nisso, nós vamos encerrar hoje essa série de mensagens. Eu quero que você abra sua Bíblia já em Gênesis capítulo 37. Nós temos aqui visto a família de Abraão, e aí nós vamos encerrar hoje olhando ainda para a família de Abraão, Isaac, Jacó e hoje José. Pode liberar o teclado aqui, Vitor. Gênesis 37, versículo 1. Hoje vai ser ao vivo aqui, tá? Multimídia. Encontraram? Vamos ler? Vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez uma túnica de várias cores. Vendo, porém, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. Verso 9. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viemos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a elas. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai, vê com os teus irmãos e veja como está o rebanho, traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi até Siquém. E achou um homem, e eis que andava errante pelo caminho, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou eles em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-nos e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ainda na tua presença nós continuamos e pedimos, Paizinho, que o Senhor continue a conduzir as nossas vidas, que a graça do Senhor, que é perfeita sobre nós, possa nos conduzir nessa palavra, porque nós cremos que o seu amor sobre nós, a sua graça sobre nós, tem nos aperfeiçoado dia após dia, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então nós começamos aqui no início do mês de maio, falando sobre Abraão. Se você estava aqui,
Você se lembra disso? Nós falamos de Abraão, falamos da graça de Deus sobre a vida de Abraão, vimos que eles não eram perfeitos, que foram errantes demais da conta, mas o Senhor foi trabalhando ali naquela família. Nós também falamos de Jacó, Raquel e Lia no Dia das Mães. Vimos ali também que aquela família passou por grandes questões e questões profundas de caráter mesmo, mas também vimos a transformação que o Senhor operou na vida daquela família. E semana passada vimos Jacó, que é exatamente o que nós estamos aqui ainda, e como Jacó lidou com os filhos. E continuando esse entendimento de como Jacó lidou com os filhos, a gente chega aqui, porque José, filho então de Jacó, ou Israel, é um desses filhos que Jacó não soube administrar bem a sua paternidade ali. Então, nós vemos que essa imperfeição na família de Abraão, e isso se repete na vida de Isaac, de Jacó, e agora José é atingido por essa deformação na sua família. José, mas nós vemos que mesmo assim a graça de Deus se manifestou. O cerne, queridos, aqui de famílias imperfeitas é nós entendermos que ser imperfeito não é uma desculpa para errar e para pecar, mas ser imperfeito é saber que eu não sou como o Senhor, que na minha caminhada como família nós vamos errar, na minha caminhada como pessoa nós vamos falhar, e eu preciso recorrer então àquele que pode me restaurar e me transformar, amém? Esse é o princípio de tudo isso. Então nós olhamos para Jacó com aquele monte de filho, com aquele monte de esposa também, e nós vimos que Jacó tinha uma predileção por José ser o filho da sua amada esposa, Raquel, aquele que ela desejou desde sempre, e agora nasce o primogênito, e por ser o primogênito, então ele pega aquele filho, ama aquele filho, e começa a fazer com que ele se sobressaia no meio de seus irmãos, e isso ficou tão explícito, que Jacó, coloca sobre José uma túnica bonita, perfeita, maravilhosa. Imagine você, eu sou de uma família que nós somos cinco irmãos. Não sei, pelo menos não ficou claro para mim, uma predileção dos meus pais sobre algum de nossos irmãos. Será que fui eu? Mas eles não ficou visível, porque talvez seja algo do coração do pai ou da mãe, e tenta lhe controlar. Mas Jacó não teve essa sabedoria. Ele simplesmente bota uma túnica bonita sobre o filho, e como se ele estivesse carimbando, está aqui o filho do papai, está aqui aquele que eu amo, está aqui o menininho bonito. Então, Jacó tem essa péssima ideia, e isso gerou inveja, e gerou um monte de coisa no coração dos outros irmãos. Os irmãos começaram a ficar irritados com aquele menino. É interessante que, onde que está aqui? No texto que eu li, fala que, verso 3, que Israel gostava mais de José, e lá no verso 4, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais do outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então Jacó tem sim uma preferência. No verso 2 diz assim, essa é a história da família de José. Quando José tinha 17 anos, quantos anos? Oh, vocês estão bem hoje? Vocês almoçaram? Tá, tudo certo? Sim. 17 anos, ele pastoreava os rebanhos. Só que aí o verso diz assim, lá na parte finalzinho, e contava ao pai a má fama deles, a má fama dos filhos de Bila e de Zilpa. Então, José, ele fofocava.
ele ficava sabendo, ele ficava lá observando o que os irmãos estavam fazendo de errado. Ele era aquele irmão que ia lá e contava para o pai. Você já teve um irmão assim? É alguém que você conhece assim? Aquele que fica contando para o pai: ó, fulano fez isso. Ele chega lá para delatar o irmão. Então José fazia isso com seus 17 anos. Então ele, um jovem, e é normal que isso aconteça nas nossas casas, né? Tá tudo certo, mas que os irmãos ficavam com raiva dele, ficava. Então ele já era o preferido do pai, já tinha aquela túnica bonita sobre ele. O negócio só vai crescendo, né? Aquela família com aquele monte de gente, aquele monte de menino. E aí o menino ainda, na sua imaturidade, fica fofocando, causando ainda mais adversidade, mais confusão dentro de casa, com as suas fofocas. Então José só piorou a situação que Jacó já tinha colocado. Pois bem, Jacó fazia isso, mas José era um menino sonhador. O Senhor falava com ele através de sonhos, e ali ele falava dos seus sonhos para os seus irmãos, para os seus pais, sem filtro nenhum. Então a gente vê aqui que José era sem filtro, um menino totalmente ele. E aí então ele contava dos sonhos: ó, eu vi que esse sonho, e ficava muito claro o sonho para a família toda, até o ponto do pai falar: então eu e sua mãe vamos nos dobrar a você, seus irmãos vão se dobrar a você. Então assim, pense você uma pessoa que já se acha, e aí vem ainda sobre você falando: eu vou gerenciar vocês, vou mandar em todo mundo aqui. Então esses sonhos de José também irritaram o coração dos seus filhos, dos filhos de Jacó. Então nós vemos aqui a construção dessa história de um pai que não teve sabedoria para lidar com seus filhos, de uma predileção do pai por um filho, e de irmãos que começaram a ficar com o coração invejoso. E a história vai discorrendo assim. No verso 11 vai dizer que os seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai refletia naquilo que ele falava. Uma família que conhecia o verdadeiro Deus, mas mesmo assim pecaram contra ele, pecaram uns com os outros, pecaram contra José, pecaram contra Deus, pecaram uns com os outros. Aquele lar estava dividido. Então os irmãos odiando José, lá no verso 4, os irmãos tiveram inveja de José no verso 11, e aí isso foi crescendo. Lá, depois que tudo isso acontece, começa então a história, a parte da história, onde os irmãos começam a conspirar contra José. José, então, é pedido para ele, o seu pai fala: vai lá, seus irmãos foram trabalhar, e era longe, uns 70 quilômetros, mas você vai lá levar provisões para ele, vai lá ajudar eles, e ele foi. E aí ele encontra com os seus irmãos nesse lugar, e quando seus irmãos olham que ele estava vindo, a partir do verso 15, a gente vai ver o desenrolar disso. Ele, lá no verso 19 vai falar: os irmãos olham para ele e dizem: lá vem o sonhador, é agora que nós vamos matá-lo. Olha só a que ponto chegou essa família. Isso me lembra da primeira família, onde 2 irmãos também, um irmão mata o outro, e esse pecado que vem se arrastando sobre toda a história da redenção, a história da salvação, sobre a narrativa bíblica, é esse pecado que tem em nós. Em alguns momentos brota no nosso coração o desejo de matar alguém. Você fica com tanta raiva que você quer que aquela pessoa seja fulminada. Fala: Senhor, manda fogo do céu. Quase que você ora assim. Então é esse coração mau que nós temos, que vai brotando em alguns momentos. Isso aconteceu na casa de José, na casa de Jacó. José então vai lá no encontro dos seus irmãos, e aí começa toda a conspiração. Diz o texto: e disseram um ao outro: vamos matar, e além disso, vamos lançar ele numa dessas covas. E depois a gente vai dizer que uma fera, um animal comeu ele.
e veremos que será um dos seus sonhos. Então, eles já maquinavam esse mal contra José. Um abismo chamando o outro. Vamos aqui, irmãos. José então é despido da sua túnica, verso 37 e 23, lançado então nessa cisterna vazia, e ali José fica naquele poço por algum tempo, não sei quanto tempo, mas o que nós sabemos, o que a Bíblia diz, é que Rúben, verso 21, quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não vamos tirar a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem na vida dele. Então eles fizeram isso, mas aí começou a passar, os mercadores, eles tiveram uma grande ideia de vendê-lo como escravo, e eles vendem ele como escravo, vendem por um preço inferior, na verdade, a um escravo, e ali José vai embora, e eles fazem isso, eles pegam a túnica, matam um bode, derramam sangue sobre aquela túnica, e depois eles enviam essa túnica para o seu pai, não é eles que entregam, eles pedem para alguém levar lá. Imagina o pai Jacó recebendo a túnica do seu filho amado. Então Jacó lamenta, verso 33, 34, um luto, um choro copioso. Ele rasga suas vestes, diz o texto. E depois disso, os irmãos, lá no verso 35, diz a palavra, que foram lá consolar o seu pai, dizendo, não chore. Pense nisso, irmãos, na construção dessa história, dessa família. A que ponto essa família chegou? Olha o ponto que essa família chegou, que esses irmãos chegaram de vender o seu irmão como escravo. Imagine os sentimentos de José naquele momento. O sentimento daquele menino, daquele jovem. Aí eu quero trazer para nós pensarmos um pouco no sentimento de José, que pode ter sido um sentimento que muitos têm, que é rejeição. José foi rejeitado pelos seus irmãos. José ali, no lugar onde ele poderia esperar amor, proteção, segurança, apoio, ele recebeu golpe, e um grande golpe. José então é golpeado. José então tem uma dor de abandono. Talvez ele pensasse que melhor fosse a morte do que passar por aquele abandono. Ele é levado para um lugar estranho como escravo. Enquanto ele tinha uma família, enquanto ele tinha um lugar, agora ele se sente abandonado, e de fato ele é abandonado, e vai para o desconhecido, sem saber como a sua vida seria lá no Egito. Então ele foi abandonado, irmãos. Quando a gente se sente abandonado, qual que é o nosso sentimento? O que passa na nossa mente, no nosso coração, quando você é rejeitado? Quando há uma dor dessa rejeição, dessa separação. José passa por isso, sozinho, agora num lugar estranho, em uma língua estranha. José então chega a ser servo na casa de Potifar, e parece que seus problemas tinham acabado, mas agora ele é tentado. A mulher de Potifar olha para ele, deseja ele, e ele tinha um lugar de honraria ali naquele lugar, naquela casa, mas agora ele tem que sair correndo para não pecar contra o Senhor. E aqui está um ponto interessante em toda essa narrativa de José, na sua história, mesmo sendo um menino imperfeito, mas ele decidiu não pecar contra o Senhor. Ele decidiu que a sua vida seria pautada no Senhor. Ele tinha ali o seu pai como referência, ele tinha ali toda a história da redenção, ele sabia tudo que tinha acontecido, e agora ele escolhe não errar. Ele escolhe não fazer algo que desagrade ao Senhor. Diz o verso
capítulo 39, verso 9, diz: como eu poderia cometer tamanha maldade pecando contra Deus? Então ele foge. Só que aí ele vai para um poço mais profundo. Ele vai para um poço mais profundo, ele vai para a prisão. E ali na prisão, ele é preso, claro, injustamente. E quando ele poderia ser solto, ele tem o copeiro do rei que estava preso ali também, tem um sonho. E através desse sonho, então, aquele copeiro é liberto. Estou resumindo bem a história para vocês. E José olha para ele e fala: não se esqueça de mim. Mas o chefe dos copeiros, lá no capítulo 40, verso 22, esqueceu completamente de José e nunca mais pensou nele. Como que ficaria o coração desse homem? Pronto, o Senhor me abandonou mesmo, acabou para mim, vou chutar o pau da barraca. Mas não foi isso que ele fez. Ele continua, o processo na vida de José continua. 2 anos se passam dele preso ali na cadeia, e ele é lembrado pelo copeiro para interpretar um sonho intrigante, agora do faraó. Então o copeiro tinha tido um sonho, José interpretou, e aí o faraó tem um sonho de vacas magras comendo vacas gordas, um sonho meio confuso, e pergunta: alguém sabe interpretar? E aí o copeiro se lembra de José, e vai lá para Faraó e diz: tem um rapaz, está preso. E aí, então José interpreta aquele sonho. Aqui começa um processo muito lindo na vida de José e que nos inspira. E a partir daqui eu quero aplicar na nossa vida. Irmãos, José então interpreta aquele sonho. O faraó fica, uau, acha maravilhoso. E além de interpretar o sonho, ele dá direção para a nação, através da sua vida, ele dá uma bela de uma direção. E o faraó fala: pronto, é você que eu quero aqui do meu lado. Abaixo de você, acima de você só tem eu. Você vai ser o poderoso. Inclusive o nome que ele dá é Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. José recebe esse nome e ali começa uma mudança na vida dele. Ali começa um processo na vida de José. Eu quero falar com você algo, querido. O resultado da nossa vida não é determinado pelo que acontece com a gente, mas pelo modo como a gente reage ao que acontece com a gente. Como nós temos reagido às coisas que acontecem conosco. Como você tem reagido com todas as situações. Nós cantamos aqui essa canção, Te Louvarei. Com certeza essa era uma canção que José poderia cantar. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei. Então, o resultado da nossa vida não é determinado pelo que acontece conosco, mas pelo modo que nós reagimos àquilo que acontece conosco. Pensando nisso, o olhar de Deus, o zelo de Deus, estava sobre a vida de José em todo o tempo. O olhar de Deus, o cuidado do Senhor, estava sobre a vida de José. José, então, agora como governante, como chefe, como cara do Egito, ele poderia usar todo o poder que ele tinha para fazer qualquer outra coisa, mas ele usou o poder que ele tinha para fazer exatamente aquilo que o Senhor tinha direcionado ele. E ali no Egito, agora como governador, ele ganha Azenate, sua esposa. E Azenate lhe dá 2 filhos. E eu vejo que através desses filhos aqui começa um processo de cura no coração de José. Pense você, ele estava há anos separado da sua família. Ele tinha caído em vários poços na sua vida, um abismo levou a outro. Imagina como estava o coração daquele rapaz, sangrando pelos seus irmãos. Sangrando. Mas aí nasce o seu primeiro filho. E o nascimento do seu primeiro filho, querido, eu quero que nós possamos chamar isso de momento Manassés.
o momento Manassés na nossa vida. Diz Gênesis 41:50, durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua esposa Zenate tiveram 2 filhos. José chamou o mais velho de Manassés. Deus, a tradução, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Deus me fez esquecer. Manassés. Deus me fez esquecer. E eu fiquei perguntando, será que ele teve uma amnésia? Será que ele teve algum esquecimento, que esqueceu tudo? Porque assim, gente, tem algumas coisas na nossa vida que a gente quer esquecer, é ou não é? Tem algumas dores na nossa vida, melhor seria se desse para apagar com a borracha ou apertar o delete. Plim, acabou. Fala que não, se você tivesse esse poder, talvez você já orou várias vezes para o Senhor: Senhor, me faça esquecer aquela dor, me faça esquecer aquele abandono, me faz esquecer aquela traição, porque tudo isso ainda reverbera na minha vida e você quer esquecer, você não quer que isso te acompanhe mais, mas vira e mexe, uma palavra, uma ação de alguém, pá, aciona o gatilho na sua mente e vem todo aquele sentimento de novo. Deus me fez esquecer. Claro que ele não teve um lapso de memória, não, mas José passou por um processo de cura. O Senhor curou as suas memórias, as memórias que causavam aquela dor. Entende isso? O Senhor cura, nós não esquecemos, mas o Senhor transforma aquela dor. O Senhor ressignifica aquela dor em nós. E isso é o processo de cura, é quando nós olhamos para trás e aquela ferida não está mais aberta, não dói mais, não me incomoda mais. Eu lido com aquilo tranquilamente. Eu me lembro daquilo, mas eu convivo com aquilo. E talvez aquilo que eu estou falando é alguém que está do meu lado, é meu filho, é meu cônjuge que falhou comigo, que me traiu talvez, que me abandonou, um pai que abandonou, mas eu consigo caminhar, eu consigo avançar, eu não estou parado na minha dor. Entende isso? Então, o Senhor curou ali as memórias dele, curou a dor no seu coração, da separação do seu pai, curou a dor ali dos seus irmãos, onde ele poderia usar daquela dor para fazer algo terrível, mas não. Nós não podemos avaliar a nossa vida pelo sofrimento, pelo mal que somos alvo na família, nem por qualquer tipo de rejeição. Eu sei que é fácil falar isso, mas viver isso é muito mais difícil. Quem foi golpeado com alguma dessas coisas sabe que é difícil. E a maioria das coisas, 99,9% das coisas que te aconteceram lá na sua pequena infância, você vem ainda trazendo para cá, repetindo algumas coisas, algumas dores que você viveu lá. Por mais que nós pais tentamos acertar com os nossos filhos, mas a gente vai errar em algum momento, lacunas vão ficar e ficaram talvez na sua vida. Mas nós precisamos avaliar a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor diz, de quem nós somos. Pensando nisso, irmãos, José então teve o seu momento Manassés. Ele foi curado. Naquele lugar onde havia choro, agora tem um acolhimento da parte de Deus. Naquele lugar onde faltava o perdão, agora ele perdoou. Agora eu pergunto para vocês, em que momento José teve contato com seus irmãos para perdoar os seus irmãos? Não teve. Ele decidiu perdoar. Ele escolheu perdoar. Ele simplesmente esqueceu. Ele foi curado. Irmãos, José chega no Egito com todos os requisitos para ser uma pessoa rabugenta, amargurada. Ele chega ali com todos os requisitos para se deitar, inclusive, com a mulher de Potifar.
Sim ou não? Porque quando a gente tem uma dor, a gente usa aquilo, ou, como eu disse, para uma transformação que Deus quer operar em nós, ou a gente usa aquilo como justificativa para ser imperfeito e para fazer um monte de coisa errada. Tem gente que, por conta de um erro, pronto, chuta o balde e vive uma vida totalmente desregrada. Ou, por conta de um erro, eu acolho aquilo, deixo Deus trabalhar com aquilo em mim, perdoo quem precisa perdoar, e aí eu sigo minha vida. Ou uma dor muito grande que eu passei, eu permito que Deus me cure. Então José permitiu, ele teve um momento Manassés na sua vida. E esse momento Manassés a gente não pode fazer por nós mesmos, queridos. Mas a gente tem que recorrer àquele que pode nos curar. Amém? Além disso, nós como famílias imperfeitas, ele teve um momento Manassés, mas também teve um momento Efraim. Um novo estilo de vida, apesar do passado que ele tinha, doloroso. Verso 52 do capítulo 41 de Gênesis vai dizer: José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Tampouco se trata de um nome egípcio, mas hebraico. Tanto Manassés quanto Efraim são nomes hebraicos. Então, lá no Egito, ele não se dobrou àquela cultura totalmente, mas ele falou: não, os meus filhos vão ter nomes hebreus. Os meus filhos vão ser marcados, assim como eu fui marcado pela presença de Deus. Então, os seus nomes são isso. E José aponta, então, para Deus como aquele que faz multiplicar, aquele que o abençoa, aquele que faz ele prosperar. Ele viu a mão de Deus gerar frutos na sua casa, enquanto ele era usado por Deus para aquela salvação no Egito. Se José tivesse alimentado mágoas, querido, teria considerado aquele momento um momento de chutar o balde, como eu disse. Mas não. Apenas a graça de Deus, perfeita de Deus, tem esse poder de nos transformar. Olha aqui, queridos. A graça de Deus tem o poder de nos transformar. Então, nós não podemos ficar como nós estamos, porque existe uma graça perfeita sobre as nossas imperfeições. Existe uma graça perfeita sobre as nossas imperfeições pessoais, familiares e dos nossos relacionamentos. Talvez você se sinta na terra da aflição, paralisado por acontecimentos do passado, mas Deus quer oferecer para você um estilo de vida Efraim, um novo estilo de vida, um estilo de vida que honre ao Senhor, mesmo no lugar da aflição. Perdoar não é esquecer, perdoar é admitir que eu tenho uma dor, mas existe uma graça que veio sobre mim, existe uma graça que vem sobre mim, e quando eu perdoo, eu estou refletindo também o caráter de um Deus perdoador. Quando eu lanço mão da minha justiça própria e perdoo, eu estou refletindo o caráter desse Deus. Chegará um tempo, querido, em que Deus tornará a nossa vida frutífera na terra da angústia. Vai frutificar, vai florescer, porque é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Jesus foi frutífero nesse mundo. Ele diz que nós teremos vida e vida em abundância. Nós teremos vida e vida em abundância. E nós podemos viver isso. Nós não precisamos ficar agarrados na nossa dor. E nem podemos ser pessoas amargas, irritadiças, pessoas que na família ninguém aguenta. Nós precisamos deixar o Senhor fazer um processo na nossa vida. Um processo como fez na vida de José, ou que ele nomeou como Manassés e Efraim. O Senhor precisa, e nós precisamos deixar que Ele reconstrua a nossa família através do perdão e da graça dEle que é derramado sobre nós. Reconstrua a nossa vida, o nosso caminhar, através dessa graça que é derramada sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Quando José dá então esses nomes, ele está automaticamente declarando que ele vai caminhar numa vida frutífera e numa vida nova, que perdoa, que esquece seus pesos.
E aí a gente vai para o fim da história dele. Caminhando para o fim. Então a fome, aquele sonho que tinha acontecido, agora a fome alcança toda a terra. E os seus irmãos, então, têm a ideia de irem para o Egito. Irem para o Egito, um lugar que eles nunca imaginavam que teriam que ir. E ali, então, eles encontram com José. Esse encontro é lindo, irmãos. Esse é um encontro de cura mesmo. Aquele encontro dos seus 11 irmãos, lá a partir do verso 45, 42 a 45, é algo assim digno de cinema. Porque José agora curado, estava com o coração, estava tudo certo. Mas certo dia, ele ali administrando as coisas do Egito, vê lá, na verdade tinha 10 dos seus irmãos vindo. E é óbvio que José os reconhece. Imagina você, eu fico imaginando o baque que foi para José ter que encarar os seus irmãos. Os seus irmãos vêm até ele, mas não o reconhecem. Ele falando em língua egípcia, com um tradutor, e ali interagindo. E várias vezes diz as Escrituras que José deixa aquele posto e vai sozinho chorar. Ali era a cura de Deus, continuando um processo na vida dele. Era o seu Manassés sendo gerado ainda. Talvez ele pensou, não, eu perdoei eles, mas agora ter que encará-los. Será que eu perdoei mesmo? Aquele choro refletia muita coisa na vida de José, porque ele não via os seus irmãos também há muito tempo. E isso durou alguns dias, alguns meses talvez, porque José pede para que eles vão de volta, traga o seu irmão mais novo, Benjamim. E eles vão e voltam, e quando ele vê Benjamim, ele também fica emocionado de novo e sai para chorar de novo. Aquela angústia de falo ou não falo, revelo ou não revelo, será que fui curado ou não? Até que ele toma coragem e o texto, no verso 45, ele brada chorando, dizendo para os irmãos, versículo 3, eu sou José. E naquele momento os irmãos, claro, ficam espantados, achando que, sei lá, que esse menino já tinha morrido, mas ele estava ali como um governador. E José derrama ali a sua alma, abraça os seus irmãos, pergunta do seu pai. E a gente vê que aquele homem tinha sido curado de fato. Ele tinha entrado em contato com a sua dor. Mas Manassés já tinha nascido, ou seja, o perdão já tinha fluído. E aquele homem, agora impelido de emoção, impelido de expectativas de ver o seu pai, eles trazem o seu pai, e aí, então eles são cuidados agora por José. Assim como aquele sonho que ele teve agora se realiza. Porque não era um sonho de um menino, era um sonho que Deus tinha colocado no coração de José. Era um sonho que Deus tinha estabelecido para salvar o seu povo. Havia um plano do Senhor sobre a vida de José. Entendendo esse plano, José então perdoa os seus irmãos. Entendendo que Deus tinha colocado ele ali para ser de fato Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. Então ele perdoa entendendo algo maior. Aí está um negócio para nós, queridos. Quando nós ficamos garrados na nossa dor, é porque a nossa vida está girando em torno de nós mesmos. Mas quando eu entendo que eu vivo para um propósito maior, que eu vivo para a glória do Senhor, que eu vivo para ser frutífero no Senhor, então eu não fico preso nessas dores, eu não fico preso nessas mágoas, eu não fico destruindo a minha família com aquilo que eu sinto ou deixo de sentir, eu simplesmente libero por um propósito maior. Então José tinha isso na sua mente, e aí eles caminham agora como família, juntos, reunidos. José os reconhece, os perdoa, os acolhe, os sustenta, os ama. Essa história de José é impactante demais para nós, para ver como o perdão foi concedido para aquela família e como isso transformou a vida daquela família. Isso é graça, queridos. José entendeu o poder da graça.
perfeita de Deus. A graça perfeita de Deus alcançou José, então ele transborda essa graça. Quando a graça de Deus nos alcança, nós transbordamos dessa graça, amando, perdoando, devolvendo, restituindo as pessoas. Na nossa família, então, ainda mais. Então eu escolho amar, porque a graça me alcançou, o amor me alcançou primeiro. Olhando ainda para essa família de José, ele, encerrando o livro, queridos, lá já no capítulo 49, José, então agora tem que, a pedido do seu pai, enterrá-lo na sua terra original. Jacó, ou Israel, tinha falecido e tinha esse último desejo. Nesse processo, olha só, que esse processo ainda é importante, fechando toda a narrativa de Abraão, Isaac e Jacó. José, os irmãos, depois da morte do seu pai, eles começam a indagar, será que José vai, lá no capítulo 50, será que José, depois que o nosso pai morreu, ele não vai virar as costas para nós e vai se vingar da gente? Eles ficaram com medo. Agora pronto, agora José vai vingar. E aí, a palavra de Deus diz, José responde, capítulo 50 de Gênesis, ele diz assim, versos 14 ao 21, só resumindo, ele diz assim, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-lo? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenha medo, meus irmãos. Eu continuarei a cuidar de vocês e vocês de seus filhos. Eu continuarei a cuidar de vocês e vocês de seus filhos. Os irmãos de José esperavam punição, mas foram alcançados pela graça. A graça perfeita na nossa família e na família de José é real, irmãos. E aí eu não posso não citar essa graça perfeita na vida de José. Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. A graça que tirou José do poço da dor e da rejeição, curou e deu a ele pertencimento. Essa graça, estou bem calminho hoje para você entender. Essa graça, ela se encontra e é oferecida através de Cristo Jesus. José é um tipo de Cristo e talvez o mais vívido da Bíblia. O seu nome tem a mesma referência a de Jesus, a ação de Deus na vida dele. Se a gente olhar até a túnica que foi derramada sangue sobre a túnica de José, a túnica de Jesus também. O Cordeiro morreu por mim e por você. Isso é graça. Ele foi amado pelo Pai e odiado pelos irmãos. Jesus foi amado pelo Pai e odiado pelos irmãos. Foi vendido por 5 ciclos de prata, assim como Jesus sofreu injustiça. José foi exaltado com o propósito de livrar o seu povo da morte, salvando o mundo da fome e da morte. Jesus foi morto, mas foi exaltado também, para nos livrar, querido, da fome, da morte. Jesus é o Salvador do mundo. Faraó, sem saber, dá um nome para José assim, que é a mesma descrição de Jesus para nós, o nosso Salvador. 2000 anos depois, o amado de Deus, o nosso Salvador, teve o seu corpo manchado de sangue, mas do seu próprio sangue, não de um bode, para que nós recebêssemos vida, para que nós recebêssemos perdão,
para que nós recebêssemos restauração e pudéssemos ter o nosso momento Manassés e o nosso momento Efraim de cura e de transformação, de frutificação. O nosso amado Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se fez inteiramente homem. Ele não precisava passar pelo que Ele passou naquela cruz, mas Hebreus 4,14 diz que temos um sumo sacerdote que entrou no céu, o Filho de Deus. Vamos nos apegar firmemente àquilo que cremos. Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende a sua fraqueza, Ele passou pelas mesmas tentações que nós. Jesus querido, o exemplo de José nos lembra demais, Jesus. A graça que Ele derrama sobre os seus irmãos, o perdão que Ele derrama sobre os seus irmãos. E nós que recebemos a Jesus, nós podemos derramar dessa graça, desse perdão perfeito sobre a vida das pessoas ao nosso lado. Quando a gente fala de família, a gente olhou aqui para essas famílias todas, de Abraão, Isaac, Jacó e agora de José. Nós vemos a graça de Deus trilhando o caminho deles. Nós vemos a maravilhosa graça de Deus se manifestando na vida deles. Queridos, que essas histórias possam nos influenciar, que esse evangelho do Senhor possa nos influenciar, e que nós possamos olhar para a cruz de Cristo como o palco da perfeita graça do Senhor. Como que está a sua família? Talvez você olhe para ela e fale, meu pai, minha mãe, não sei o quê. Mas a graça perfeita de Deus me alcançou. Talvez você foi rejeitado como José, rejeitada como José. Talvez você passou por alguns processos na sua vida, irmão, querido, que são difíceis de digerir até hoje. Mas existe uma graça sobre nós. Existe um amor soberano sobre as nossas vidas, que nos capacita a perdoar. Por isso, perdoe aqueles que te feriram. Perdoe aqueles que te machucaram. Perdoe talvez um membro da sua família, um amigo seu. Porque o Senhor quer levar você para um lugar de satisfação nele. Ele não quer que você fique assim. Ele quer que você vá além. Fique de pé em nome de Jesus. Encerrando essa série, irmãos. Mesmo em meio a uma família disfuncional, Deus conduziu o seu povo, preservou a linhagem daquela promessa e manifestou a sua graça abundante. Abraão, Isaac, Jacó, José são prova que Deus escreve histórias redentoras em meio a contextos caóticos. Então talvez você está sentindo um caos aí na sua vida, mas o Senhor, Ele quer continuar se manifestando através de você. O sangue de Jesus é o recurso que nós temos para perdoar, para que possamos também ser libertos de toda a amarra que nós temos. Josué olhou para os seus irmãos e perdoou. Minha pergunta para você: quem você precisa perdoar hoje? Talvez você precisa perdoar você mesmo. Talvez você precisa perdoar um ente querido, um amigo. Faça essa oração e perdoe ele hoje. O Senhor está querendo fazer com que você viva um tempo frutífero na sua vida. Então não fique preso a essas amarras. Famílias imperfeitas são o palco da graça perfeita de Deus. A sua história familiar pode ter começado com dor, mas em Cristo ela pode terminar com um propósito. Deus tem um propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus tem um propósito na sua casa, na sua família. Deus tem um propósito nessa família que é a igreja. E por isso não podemos deixar com que mágoas, rancores, dores fiquem martelando o nosso coração. Minha palavra para você, querida, nessa noite, que o Senhor, Ele tenha uma graça perfeita sobre nós. Seres imperfeitos, errantes e que falham, mas o Senhor tem uma graça abundante sobre as nossas vidas. Com essa palavra nós encerramos essa série.
Eu espero que ela tenha abençoado você, confrontado você, feito você refletir na sua vida e na sua família, refletir nas suas relações como um todo. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.